palavra de Deus conta no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 3, do qual diz: Começaram a dizer uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Depois disseram: Venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Bom, meus amigos, a pergunta que eu quero deixar para vocês no dia de hoje é: baseado em que nós estamos construindo as nossas torres? Baseado em que nós estamos construindo os nossos pilares, a nossa vida, os nossos pensamentos? Qual tem sido o nosso alicerce? Será que tem sido a quantidade de seguidores nas redes sociais? Será que tem sido a resposta pelo qual a sociedade vai te dar se você for de um jeito ou do outro? Esse povo, a Bíblia conta essa história, é a história da Torre de Babel, uma história bem conhecida. E o narrador, ele é bem claro, no começo do capítulo 11, que falam que naquela época esses povos falavam a mesma língua. E eles usavam a mesma palavra, ou seja, eles se davam bem. Se a gente trouxer essa parte, esse contexto desse capítulo para os nossos dias, esse povo, aquele povo daquela época, eles se davam bem, sabiam conversar, eles eram amigos de todo mundo. Porém, uma decisão, um pensamento mudou totalmente o trajeto, totalmente os planos da vida deles. E nós sabemos que essa decisão desse povo partiu de um princípio, partiu de uma concepção. E eu e você, baseado em qual princípio a gente tem tomado as decisões do dia a dia? E a consequência desse povo foi que, quando Deus percebeu que algo estava errado, a Bíblia fala no capítulo 11 que Deus fez com que eles se confundissem e não entendessem, começaram a não entender o que cada um falava. Ou seja, uns falavam de um jeito, outros falavam de outro. Se a gente parar para analisar, é o que de certa forma vem acontecendo nos nossos dias atuais. Uma parte do nosso mundo quer dinheiro, outra parte do nosso mundo quer fama, outra parte do nosso mundo pensa apenas em si próprio. Pense um pouco, reflita nessa mensagem, nesse texto, e cabe a mim e a você decidir qual é o alicerce, qual é o princípio, baseado em que princípio nós iremos construir as torres das nossas vidas. Será que o objetivo da construção dos nossos objetivos na nossa vida, dos nossos caminhos, é construir algo para se aparecer, para que as pessoas vejam? Porque aqui a Bíblia fala que eles queriam construir uma torre que alcançasse o céu. Se a gente for parar para analisar, é uma ideia meio que impossível. Mas, em cima de um contexto, em cima de uma perspectiva, nós entendemos que a intenção daquele povo era chamar atenção. A intenção daquele povo
era querer ser mais do que eles não podiam e não tinha autoridade, não tinha papel para ser. Ou seja, Deus nos criou, Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. E cá estamos nós, graças a Ele, porque foi pela graça, assim a Bíblia nos ensina. E qual tem sido a resposta que a gente tem dado para Ele? Ao invés da gente ficar construindo torres para que as pessoas vejam ou para que a gente, para que o nosso objetivo seja que alcance os céus, que a gente faça coisas impossíveis de certa forma? Ou será que as nossas construções, o nosso dia a dia tem que ser pautado de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Jesus diz que eu e você somos? Pense, reflita nesse livro, reflita nesse capítulo, nessa mensagem, e que Deus possa te guardar nesses dias do qual estamos vivendo, porque a gente sabe que não é dias fáceis, todo dia é uma luta, mas se a gente colocar o nosso princípio, a nossa base em Jesus, não que tudo isso vai facilitar, tudo isso vai ficar fácil, porque o próprio Jesus nos ensina que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci. Isso é Jesus dizendo. Mas agora imagine se a gente não tiver a nossa vida baseado nos princípios do Evangelho e baseado no próprio Jesus Cristo. Pense um pouco. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Até a próxima.